Pessoal, nós vamos fazer aqui uma introdução à termologia. A termologia é a parte da física que estuda o calor e a temperatura dos corpos. Logia, estudo e termotemperatura. A termologia ela é dividida em termometria, que mede a temperatura dos corpos, por exemplo, as escalas termométricas. Calorimetria, que mede a quantidade de calor nos corpos. E a termodinâmica, que é quando você utiliza o calor dos corpos para gerar trabalho, gerar movimento. Os conceitos básicos da termologia é calor e temperatura. Os dois se relacionam juntos, mas são duas coisas distintas. O que é calor? Calor é uma energia térmica que se move de um corpo para o outro, sempre do corpo mais quente para o mais frio. Então, o calor é uma energia térmica que se move. Então, quando eu aproximo, por exemplo, de uma fogueira, não preciso encostar nela, não vou me queimar. Mas de longe eu já sinto as ondas térmicas vindo ao meu encontro, né? Essas ondas térmicas são ondas de calor. Agora, a temperatura é a agitação molecular do corpo. Quanto mais uma molécula de um corpo está agitada, maior é a sua temperatura. Então, funciona assim: eu tenho um corpo, ele recebe calor, a sua temperatura sobe. Quando um corpo perde calor, sua temperatura diminui. Então as duas estão relacionadas, mas são duas coisas distintas. Agora, o que é equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando um corpo, em contato com outro ou por aproximação, passam a ter a mesma temperatura. É o que acontece quando a gente vai ver se uma pessoa está com febre. Você coloca o termômetro na boca ou debaixo do braço, nas axilas, e espera um tempo. A temperatura que está no seu corpo é transferida por termômetro. Através do equilíbrio térmico, é possível dizer se a pessoa está com febre ou não, porque a mesma temperatura que a pessoa está, o termômetro passa a ter. Então, equilíbrio térmico é quando as temperaturas se igualam. Existe outra coisa também, existe a diferença da temperatura ambiente e da sensação térmica. Temperatura ambiente é a temperatura naquele local, naquele exato momento. Você pode ver que quando fazem a previsão do tempo, eles sempre falam os dois. A temperatura ambiente pode ser 20 graus, mas a sensação térmica pode ser maior. Isso acontece por causa das intempéries do tempo, que é o vento, a chuva, a nevasca, tudo isso influencia na sensação térmica. Por exemplo, se um lugar já está muito frio, aí começa a chover, a sensação térmica na pele, no corpo, vai parecer que está mais frio ainda. Então isso é sensação térmica. O dispositivo usado para medir a temperatura são os termômetros. Existem termômetros analógicos, digitais. Os mais antigos é aquele de mercúrio, um que tem um metal vermelho. Mercúrio ele derrete facilmente, então ele se move dentro do bulbo do termômetro. Tem os termômetros a álcool, termômetro clínico, que é esse muito vendido em farmácia. Tem termômetro bimetálico, tem dois tipos de metais, tem termômetro infravermelho. Hoje tem aplicativos de termômetros, muito usado hoje o digital. Agora, quando a gente fala de calor, o calor ele se propaga de três maneiras. O calor é energia térmica que nós estamos falando. O calor se propaga por condução. Condução é quando há um contato. Por exemplo, se eu estou mexendo numa churrasqueira, se eu pegar um pedaço de metal e colocar a ponta dentro da brasa, aquela ponta vai esquentar primeiro e aos poucos toda aquela barra metálica vai estar quente. Esse processo aconteceu por condução. É quando começa numa extremidade e depois se alastra por todo o material. A convecção acontece mais nos líquidos e nos gases. É uma troca de calor. Por exemplo, quando eu coloco uma panela no fogo, a região onde recebe mais calor faz com que, exemplo, uma panela com água, a água que está mais quente ela vai subir para cima e ela vai empurrar a que está menos quente para baixo. E ela vai fazer esse processo chamado de convecção. É o que acontece no freezer, acontece na geladeira. O ar quente, ele sobe, aí ele encontra a parte de cima da geladeira mais fria, ele vai resfriar, vai ficar mais pesado e desce, empurrando o ar que está embaixo para cima. Esse processo a gente chama de convecção. Existe convecção em muitos lugares. A irradiação é quando as ondas de calor se movem no ar, sem ser preciso haver nenhum contato,
que é o caso que eu citei anteriormente da fogueira, é o caso das ondas de calor que vêm do Sol. Eles transmitem pelo vácuo, né, pelo espaço até chegar na Terra. Isso acontece por meio de radiação. Então nós temos a propagação de calor por condução, convecção, radiação.